Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler os versos 11 e 12. Vamos ver o terceiro reforço que Paulo dá à igreja de Tessalônica. Como reforço, lembramos, são práticas que eles já estavam tendo e que Paulo queria reforçar para que eles continuassem nisso cada vez mais. Nós falamos já de dois: santificação, através de uma vida livre da impureza e da imoralidade sexual. Nós também falamos justamente sobre a prática do amor dentro da comunidade de fé, e agora nós vamos falar justamente sobre esse testemunho que eles deveriam ter com as pessoas de fora. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Acharam? Acharam? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos e te louvamos pela tua grandeza, cuidado e amor. Nós pedimos e rogamos ao Senhor a tua graça, Deus, para que nós, como povo de Cristo, possamos dar um bom testemunho com as pessoas de fora, através de uma vida que honra e glorifica o Senhor. A ti te louvamos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos, gente, vamos falar sobre o trabalho digno e dar testemunho. No começo, Paulo vai dizer que nós devemos procurar viver em paz. Em outras versões, vai dizer de viver tranquilamente. Acho que alguns têm essa versão, né? De viver tranquilamente. Cuidar daquilo que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Então veja que são três aspectos que Paulo, como bem fala o texto, ele já tinha ordenado à igreja. Viver tranquilamente, viver em paz, é claro que tem um sentido de não andar em contendas, fofocas, ou qualquer outra coisa que possa manchar o testemunho do nome do Senhor. Você já viu pessoas querendo a sua opinião sobre questões que acontecem em outras igrejas? Já viu isso? Pessoas não crentes e pessoas cristãs também pedindo a sua opinião sobre coisas que acontecem em outras igrejas. A questão é, vai ser de edificação, ele vai glorificar a Cristo, esse tipo de comentário que você vai dar, principalmente com as pessoas de fora? Será que realmente as pessoas vão entender, às vezes, o que nós conversamos sobre a diferença, caráter cristão, esse tipo de coisas? Como nós podemos lidar com esse aspecto? Como nós vamos ter um bom relacionamento? Como nós vamos dar um bom testemunho? Se nós também, muitas vezes, andamos na mesma pegada deles, fofocando, murmurando, falando tantas coisas. Será que realmente isso glorifica o nome do Senhor? Nós temos que tomar sumo cuidado com isso, porque nós temos que aprender a viver tranquilamente. As pessoas têm que ver no nosso olhar e na nossa vida que nós somos o que Jesus fala, pacificadores. Isso não quer dizer que nós vamos passar pano das coisas que acontecem que são erradas, de maneira alguma. Mas nós temos que saber com quem nós vamos falar as coisas, o momento e a ocasião. Nem sempre vale a pena falar das coisas que acontecem em outros lugares. Inclusive, Paulo vai dizer que tem assuntos, como aspectos de imoralidade e idolatria, que não convém a nós andar falando disso o tempo todo. A idolatria, perdão, não foi Paulo que falou, é Deuteronômio. Na procura de saber como é que os outros povos adoram o Senhor, como é que os outros povos buscam seus deuses, isso não é uma coisa que nos deveria interessar. O que nos deveria interessar é como buscar e como honrar o nome do Senhor. Então, isso que Paulo fala com viver em paz. Depois vai dizer, tratando dos vossos assuntos. Quer dizer, você não vai enfiar a sua vida nos aspectos que não têm a ver com a sua vida. É o zelo e cuidado com a vida que nós temos. Inclusive, e ainda nós entramos naquela questão de querer saber a vida dos outros. Uma coisa é você querer saber a vida dos outros a respeito de, por exemplo, como é que alguém está, se está bem, se precisa de uma visita.
se precisa de alguma coisa, de alguma ajuda, essa é uma questão que a Bíblia recomenda. Ligar para alguém, saber como está, orar por essa pessoa, perguntar para outro a respeito de alguém que há um tempo não vem mais na igreja, esse é um aspecto. Outra é você querer entrar na vida dessa pessoa e querer focar somente na vida dele. E falar mal do outro. Então, assim, é a fofoca de novo. Mas Paulo vai focar muito na vida nossa, do cuidado. Sabe, nós temos que zelar muito a respeito da nossa própria vida. Nós temos que zelar a respeito do nosso testemunho, da maneira como nós falamos também, das nossas coisas, dos nossos triunfos. Às vezes, nós não glorificamos a Deus pelas coisas boas que acontecem. Por exemplo, tem quem fala, né? A glória é do Senhor, mas a honra é nossa. Olha, tenha cuidado com isso, porque Deus é zeloso com a sua glória. Então, cuide daquilo que é seu, cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide do testemunho que vocês dão, cuide da maneira como nos comportamos com as pessoas de fora, cuide da maneira como nós nos relacionamos, para onde nós vamos, o que nós dizemos, o que nós postamos. Nós temos que ser um povo criterioso a respeito da nossa própria vida, a maneira como nos vestimos. Também fala muito a respeito disso. A maneira como nós reagimos perante os outros, principalmente na rua. A criança, o jovem que tem uma tendência a responder os pais de uma maneira soberba. Cuidado, porque isso não fala somente da criação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, fala também do testemunho que nós temos perante o Senhor. Porque as pessoas não vão dizer, olha, ele é mal criado, eles vão dizer, e olha que ele vai na igreja, né? E nós blasfemamos o nome do Senhor através do nosso mau comportamento. Então nós temos que tomar sumo cuidado com isso. Também os pais, quando cutucam os filhos em lugares inapropriados, vale a mesma questão também. Então assim, aqui vai para os dois lados, né? Quem nunca pecou, levante a mão. Deixa eu esconder a minha aqui. Tanto como filho, quanto como pai também. E Paulo vai dizer, olha, cuidem daquilo que é de vocês. Sejam criteriosos com o cuidado. E Paulo depois vai mostrar. E trabalhem com as próprias mãos, como já os ordenamos. Por que Paulo vai trabalhar isso? Gente, nós não podemos, e nós vivemos numa sociedade onde a dependência do Estado, ela substitui a dependência do Senhor. Alguém falta de alguma coisa, vai diretamente e procura qual é o benefício que o Estado me dá a respeito disso. Em algumas circunstâncias e momentos, pode ser necessário? Pode sim. Mas dentro do povo de Deus, nós deveríamos, na medida do possível, não depender de ninguém. Principalmente de pessoas não cristãs e do Estado. Nós não deveríamos fazer isso. Paulo fala trabalhar com as próprias mãos, como já vos ordenamos. Para quê? Para que andemos com dignidade, como fala o verso 12, diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Então, duas coisas. Primeiro, comportamento. Andar dignamente, que todo mundo olhe para nós e fale, eis ali um homem, uma mulher de Deus. Porque olha como ele anda, olha como ele veste, olha como ele fala, olha como ele se comporta, olha como ele reage, olha a sua vida como um todo. Aqui, ó, posso mostrar, o celular está aí, né? Está sendo usado na gravação. Então, olha aqui a rede social dele. Ele não tem coisa que eu possa usar em contra da sua vida. Nós temos que aprender a ter um comportamento como Daniel. Lembra de Daniel no capítulo 6? Nós lembramos da cova, mas a gente não lembra porque ele foi na cova. Lembra porque ele foi na cova? Não lembre da vida de oração dele. Lembre do que era anterior a isso. Ele era uma pessoa irrepreensível. Os outros, os sátrapas, queriam pegar Daniel em alguma circunstância, mas eles não conseguiram nada contra ele, a não ser com relação ao seu Deus. Porque nesse aspecto, Daniel era inflexível. Caráter de Daniel, um caráter digno,
que dava um bom testemunho e um comportamento que mostrava que ele, diante de Deus, era uma pessoa de caráter. E nós precisamos disso. Não somente por causa do Senhor, por causa das nossas orações, da nossa vida devocional, mas também pelo testemunho que nós devemos dar com as pessoas de fora. Esse cuidado que nós devemos ter com as pessoas de fora. Você deve se preocupar, sim, para que a sua vida, se alguém vai falar mal de você, se alguém vai falar mal de mim, que seja por causa da nossa fé e não por causa do nosso comportamento. Não por causa daquilo que falamos, não por causa da maneira como vestimos, não por causa por aquilo que nós vamos mostrar às pessoas. E a segunda questão é que não necessitemos de coisa alguma da parte deles. Isso é importante. Por quê? Porque, e veja como Calvino vai dizer, nada é mais inconveniente do que um homem ocioso e bom para nada, que não beneficia nem a si mesmo nem aos outros, e parece ter nascido apenas para comer e beber. Hernández Dias Lopes vai dizer que o cristão não pode ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. Ele precisa viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para não viver à custa dos outros. A Bíblia nos ensina a vivermos com prudência com os que são de fora. O cristão deve trabalhar por vários motivos. O trabalho é bênção e não é maldição. O trabalho engrandece o caráter e cria divisas. O trabalho provê para nós e nossa família. O trabalho nos capacita a ajudar os outros. Por isso que Paulo vai dizer que de nada venhais a precisar da parte deles, ou que não necessiteis de coisa alguma da parte deles. E aí onde eu entro nessa questão de nós não entrarmos no sistema assistencialista do Estado. E eu vou falar mal do Estado agora, sim, eu vou. Independente de quem estiver no poder, é o Estado. O Estado hoje, ele é o grande benfeitor da sociedade. E como eu falei anteriormente, isso cria um problema enorme. Ninguém depende mais de Deus. Todo mundo depende do Estado. O Estado vai resolver. O Estado é quem deve fazer. O problema do comportamento da sociedade. O que é que as pessoas falam? Ninguém fala. O problema está na família que não está criando os filhos. O que é que as pessoas falam? O problema está na educação que o Estado deve dar. Entende o problema? O problema da economia não é somente um problema de múltiplos fatores, incluindo também a questão da gastança do Estado. Sim, o Estado extremamente gasta demais, até acima do que deveria gastar. Mas também ninguém fala da responsabilidade que nós devemos ter com relação, pelo menos, ao desperdício. Quanta comida é jogada fora? E nós devemos tomar cuidado com o desperdício, porque somos mordomos do Senhor. Mas nós não pensamos nisso. Nós não pensamos, por exemplo, aquele que é empresário, em dar um salário digno ou buscar a maneira de qualificar seu empregador. Para quê? Para o bom desenvolvimento dele, maior produtividade e todo mundo vai vencer. Não, o que as pessoas falam é o Estado deve aumentar o salário mínimo. Ou ninguém pensa, por outro lado, na alta carga impositiva que nós pagamos quando compramos as coisas, que muitas vezes é o mesmo valor daquilo que é produzido. Produz 100, paga 100 de imposto, é 200. E a pessoa chega e fala, a culpa é do empresário. Não, gente, o maior lucro é do Estado. E ninguém fala que o Estado deve baixar os impostos. Percebe o nosso problema? Quando nós comumente dependemos do Estado para tudo, o Estado aumenta os impostos, ninguém pode reclamar. E Paulo fala, nós não podemos depender de ninguém. E aqui nós entramos num aspecto interessante. A Bíblia vai mostrar que o trabalho é digno. É digno. O trabalho veio antes da mulher e antes do pecado. Então, quer dizer, menino que quer casar, tenha um emprego primeiro. Primeira característica. Tem que ter emprego. Ninguém vai casar para viver encostado aos pais. Você tem que trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é digno. E quando a Bíblia fala de assistencialismo, de ajuda, de apoio,
a Bíblia vai falar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de 3 categorias de pessoas que precisam do apoio. Quais são? Vamos ver se você lembra. 3, somente 3. De assistencialismo. As viúvas, que como fala Paulo para Timóteo, que realmente são viúvas. Quer dizer, aquelas que não têm como a família dela sustentar. Veja, não tem filhos. Viúvas sem filhos. Por isso, aqueles que realmente precisam. O órfão, o estrangeiro. Se a pessoa está em condições de trabalhar, e Paulo vai mostrar isso mais em 2 Tessalonicenses, ou seja, este é um problema que Paulo vai ter que dar uma segunda dose de reforço com relação ao trabalho, e vamos citar 2 Tessalonicenses, se alguém quiser comer, então veja, o trabalho é digno. Agora, a igreja, para dar assistência, ela precisa de pessoas que trabalham para contribuir. Percebe o detalhe? A igreja não pode dar aquilo que ela não tem. Por quê? Porque também a Bíblia vai mostrar que a igreja deve sustentar aqueles que trabalham no ministério da palavra, principalmente aqueles que ensinam e discipulam. Então, nós temos que ver que a igreja, para ajudar, para dar sustento, para contribuir, ela precisa de pessoas que trabalhem e que, ao mesmo tempo, contribuam. E aí é onde nós vemos a relação que há entre o trabalho, a vida digna e o testemunho. Por quê? Porque se eu trabalho e eu vivo de acordo com a minha realidade, eu vou poder contribuir com a igreja. O nosso problema hoje é que, como o mundo ensina que você é o número 1, nós fazemos o seguinte: nós trabalhamos, gastamos até acima do que podemos, não temos como contribuir na igreja e depois reclamamos que a igreja não dá, mas que a igreja não tem como dar. Essa é a questão. Então, o nosso bom testemunho parte, inclusive, do aspecto de que nós temos que controlar as nossas dívidas, reduzir as nossas dívidas para também contribuir aos outros. Por quê? Vamos para Efésios. Efésios vai dizer, aquele que roubava, o que deve fazer? E que deve fazer também? Trabalhar para ajudar os outros. Isso está em Efésios capítulo 4. Então, nós temos que pensar nesse sentido. Igreja não é Estado. Igreja não é Estado. Igreja ajuda aquele que realmente precisa. Principalmente quem? Os domésticos da fé. Nunca esqueça disso. Os domésticos da fé. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, veja como integralmente nós temos que pensar na glória de Deus na nossa vida. E como o todo da nossa vida está envolvido na glória do Senhor. Em que sentido? Em que a maneira como eu vivo, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu movimento minhas finanças, a maneira como eu me relaciono com as pessoas de fora, vai falar muito a respeito do meu caráter como cristão. É isso que as pessoas vão ver. Quando eu prego o evangelho para eles, eles vão fazer uma correlação entre aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Se há uma relação positiva, eles vão nos ouvir. E eles poderão crer. Principalmente se ele vir na igreja e ver que nós não temos ninguém passando necessidade. Por quê? Porque nós apoiamos uns aos outros. Você já viu o que aconteceu com uma mulher que praticamente fez um fraude, né, com o exército, acho que foi, tem que devolver 3 milhões de reais. Hã? Pior ainda, não? 3.700. Quase 4. Uma coisa é 3, outra coisa é 3.700, né? Quando falamos de milhões. Porque, já pensou se isso acontecesse com um cristão? Por fraudar? Olha o testemunho que nós daríamos. Então, nós temos que tomar sumo cuidado. E outra, gente, nós temos que pensar que a nossa vida é uma vida voltada para o trabalho e não uma vida voltada para a sociedade. Todo mundo hoje quer aposentar cedo. Mas eu vou dizer para você, aposentar cedo, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê?
Se você quer aposentar cedo porque quer servir a Deus integralmente na igreja, usando seu sustento, beleza, pode fazer. Mas se você quer aposentar cedo para viajar pelo mundo, você vai perder a sua alma. Por quê? Porque ali onde está o seu coração. O seu coração nunca está nas coisas do Senhor. O seu prazer está nas coisas deste mundo. Nada errado com viajar, ir, conhecer gente. Eu gostaria tanto, não, de viajar de novo, tirar férias assim, para viajar mesmo. E não ter problema com isso, né? Mas uma coisa é isso, que é lícito. Outra coisa é você querer viver só em função disso. Por quê? Porque você não vai contribuir com nada, você não vai querer fazer nada, você vai ser uma pessoa que vai gastar demais, depois vai ter que pagar contas, você não vai contribuir. Isso é problemático. Então, nós precisamos justamente pensar em servir a Deus. Porque quando as pessoas falam de ativismo hoje na igreja, você fala muito do que a igreja faz. Gente, nós não fazemos quase nada. O nosso ativismo está fora da igreja. O que nós fazemos, as nossas reuniões, os nossos aniversários, as festas, as coisas, tudo que a pessoa faz fora, investe tempo, dinheiro, recurso, fica até tarde. Mas quando falamos das coisas de Deus, eu estou sem tempo, eu não posso, eu tenho coisa para fazer, estou cansado. Sabe que isso fala muito a respeito do nosso coração. O não contribuir, o não se prestar a servir a Deus, a canseira que às vezes nós temos para vir na igreja, fala muito do nosso coração. De novo, leia Malaquias, para aquele que pensa dessa maneira. Honre a Deus com seu tempo, glorifique a Deus com seus dons, porque investir no reino de Deus é o melhor investimento nesta vida. E tendo essa vida, gente, vivendo para Deus, as nossas famílias não terão desculpa para vir na igreja nem para conhecer Jesus. Nós teremos vidas que valerão a pena ser seguidas. Teremos vidas que as pessoas terão, e vou usar o termo no bom sentido, se é que existe um bom sentido, né? Pessoas terão inveja de nós. Em que? As pessoas vão ver a paz que nós temos, a vida que nós levamos, essa tranquilidade na hora de ter nossas finanças, o contentamento das nossas finanças e a maneira como nós tranquilamente contribuímos para a obra de Deus, tanto em tempo quanto em recurso financeiro. E a pessoa vai perguntar, por que você faz isso? E aí você vai, basicamente, cantar aquela música que cantamos no domingo passado, à tarde, no velório, né? Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Não são as circunstâncias. Eu olho o seu amor. Eu não me guio pela vista. Eu alegre vou. Por quê? Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa vida está nele. E que Deus possa, que Deus possa despertar nossos corações para isso, para termos uma vida que realmente glorifica a Deus o tempo todo. Vamos orar para encerrar este momento?